The Lancet. Editorial. Volume 395. Edição. 10.235. Página. 1461, 9 de maio de 2020. Covid-19 no Brasil, e daí? The Lancet. Publicado, 9 de maio de 2020. DOI, https://doi.org/10.1016/S0140673623095 A pandemia da doença de coronavírus 2019, Covid-19, chegou à América Latina depois de outros continentes. O primeiro caso registrado no Brasil foi em 25 de fevereiro de 2020. Mas agora, o Brasil tem mais casos e mortes na América Latina, 105.222 casos e 7.288 mortes em 4 de maio, e essas provavelmente são subestimadas substanciais. Ainda mais preocupante, a duplicação da taxa de mortes é estimada em apenas 5 dias em um estudo recente do Imperial College, Londres, Reino Unido, link na descrição do vídeo, que analisou a taxa de transmissão ativa do Covid-19 em 48 países, mostrou que o Brasil é o país com a maior taxa de transmissão, R de 2,81. Grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro são os principais pontos quentes agora, mas há preocupações e sinais precoces de que as infecções estão se movendo para o interior para cidades menores, com provisões inadequadas de leitos e ventiladores para terapia intensiva. No entanto, talvez a maior ameaça à resposta do Covid-19 no Brasil seja seu presidente, Jair Bolsonaro. Quando perguntado pelos jornalistas na semana passada sobre o número cada vez maior de casos do Covid-19, ele respondeu: "E daí? O que você quer que eu faça?" Ele não apenas continua a semear confusão, desrespeitando abertamente as medidas sensatas de distanciamento e bloqueio físico trazidos pelos governadores estaduais e prefeitos, mas também perdeu 2 ministros importantes e influentes nas últimas 3 semanas. Primeiro, em 16 de abril, Luiz Henrique Mandetta, o respeitado ministro da Saúde, foi demitido após uma entrevista na televisão, na qual criticou fortemente as ações de Bolsonaro e pediu unidade. Ocorre o risco de deixar os 210 milhões de brasileiros totalmente confusos. Em 24 de abril, após a remoção do chefe da Polícia Federal do Brasil por Bolsonaro, o ministro da Justiça Sérgio Moro, uma das figuras mais poderosas do governo de direita e nomeada por Bolsonaro para combater a corrupção, anunciou sua renúncia. Essa desordem no coração do governo é uma distração mortal no meio de uma emergência de saúde pública e também é um forte sinal de que a liderança do Brasil perdeu sua bússola moral, se é que alguma vez a teve. Mesmo sem o vácuo de ações políticas em nível federal, o Brasil teria dificuldade em combater o Covid-19. Cerca de 13 milhões de brasileiros vivem em favelas, geralmente com mais de 3 pessoas por quarto e pouco acesso à água potável. Recomendações de distanciamento físico e higiene são quase impossíveis de seguir nesses ambientes. Muitas favelas se organizaram para implementar as medidas da melhor maneira possível. O Brasil possui um grande setor informal de emprego, com muitas fontes de renda que não são mais uma opção. A população indígena estava sob séria ameaça mesmo antes do surto do Covid-19, porque o governo ignorou ou até incentivou a mineração e extração ilegal de madeira na floresta amazônica. Esses madeireiros e mineradores agora correm o risco de levar o Covid-19 a populações remotas. Uma carta aberta, em 3 de maio, por uma coalizão global de artistas, celebridades, cientistas e intelectuais, organizada pelo fotojornalista brasileiro Sebastião Salgado, alerta para um genocídio iminente. O que a comunidade de saúde, ciência e a sociedade civil estão fazendo em um país conhecido por seu ativismo e oposição franca à injustiça e à desigualdade e à saúde como um direito constitucional. Muitas organizações científicas, como a Academia Brasileira de Ciências e a Brasco, há muito se opõem a Bolsonaro por causa de severos cortes no orçamento da ciência e uma demolição mais geral da Previdência Social e dos serviços públicos. No contexto do Covid-19, muitas organizações lançaram manifestos voltados para o público, como o Pacto pela Vida e o Brasil, link na descrição do vídeo, e declarações e pedidos por escrito a funcionários do governo que pedem unidade e juntaram soluções. Bater nas varandas como protesto durante os anúncios presidenciais acontece com frequência. Há muita pesquisa em andamento, da ciência básica à epidemiologia,
E há uma produção rápida de equipamentos de proteção individual, respiradores e kits de teste. Essas são ações esperançosas. No entanto, a liderança no mais alto nível do governo é crucial para evitar rapidamente o pior resultado dessa pandemia, como é evidente em outros países. Em nossa série Brasil 2009, os autores concluíram: o desafio é, em última análise, político, exigindo o envolvimento contínuo da sociedade brasileira como um todo para garantir o direito à saúde de todos os brasileiros. O Brasil como país deve se unir para dar uma resposta clara ao IDAI. Pelo seu presidente. Ele precisa mudar drasticamente o curso ou deve ser o próximo a seguir.